Aleluia! Graça e paz, queridos. Amém. Ele já pediu para abraçar, o que eu faço agora? Eu parecia aquelas formiguinhas, passaram a mão no meu caminho, agora pera, calma. Abraça, depois graça e paz. Querido, que alegria ter você aqui essa manhã. E eu sei que se você veio é porque existe uma expectativa no teu coração mesmo, para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Você sabia que o banquete que Deus coloca para nós na mesa nunca é a mesma refeição? Amém? Eu não sei se você já teve essa impressão, ou se você já viveu isso, sobre você ler um versículo que você já conhecia, mas porque de alguma forma você estava com o seu coração diferente, ao ler esse versículo você recebeu algo novo da parte de Deus? Não é maravilhoso? Entender que Deus, Ele está sempre pronto a nos responder, a nos trazer mais para perto, obrigado querido, e nos fazer viver algo que está no coração dEle. Você está pronto para isso? Amém, aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu quero que, eu na verdade estou com um versículo, eu confesso a você que nós cantamos essa música, eu sei que foi pago um alto preço, e eu sou antigo de igreja, já tenho tempo de igreja, e a impressão que está é que toda vez que começa essa música, você já sabe, você nem presta mais atenção na música, eu vou ter que sair do meu lugar, eu vou ter que falar para alguém que é precioso. Só eu que faço isso, só eu que penso assim. E eu lembro quantas vezes essa música começava e eu dizia, quer ver, daqui a pouco pede para fazer alguma coisa. Mas eu confesso que domingo nós cantamos essa música e eu ouvi e prestei atenção nessa música de um jeito que talvez eu nunca tinha prestado atenção. O que pode parecer estranho. Mas eu comecei a pensar na profundidade e, meu Deus do céu, como eu queria ter sido inspirado para compor uma música dessa. Você já parou para pensar? Que profundidade na letra dessa música. Amém. Nós não vamos ministrar sobre a música, fique tranquilo. Mas eu estava com isso no meu coração, e então talvez o Senhor continuou ministrando a mim. E eu queria que você pensasse, você já foi resposta de Deus para alguém? Amém. Você já teve a experiência e a consciência que você foi a resposta de Deus para alcançar a vida de alguém? E essa foi a nota que Deus colocou no meu coração essa manhã. Jesus, antes de ir assunto aos céus, Ele fez uma oração. E eu e você precisamos estar nesse lugar onde desejamos ser a resposta da oração de Jesus. Amém? Jesus fez uma oração, e pode parecer um tanto quanto estranho, porque, pastor, se Jesus ora, tudo que Jesus orou se manifestou, tudo que Jesus declarou aconteceu, por todo mundo que Jesus de alguma forma encontrou e estava com o coração aberto, recebeu, e é verdade. Nós não estamos falando de uma oração de Jesus, que ela é infundada ou que ela não tem fruto, pelo contrário, eu e você estamos talvez guardadas as devidas proporções, nós estamos vivendo, e sendo o fruto dessa oração de Jesus, mas eu creio que a gente pode ser aperfeiçoado. Amém. Eu quero que você abra comigo, por favor, em João no capítulo 17, eu acho que você ouviu a chamada que nós fizemos na internet, e estamos já há algum tempo anunciando, esse culto ele vai ser dividido em duas partes, nós tínhamos pensado num outro momento que pudéssemos fazer, isso que estava com um desejo no nosso coração, e a gente não conseguiu encaixar, talvez teríamos que encaixar um culto à parte, então nós oramos e sentimos paz de fazer dessa forma. Então fique tranquilo, o Senhor vai falar ao teu coração, mas depois eu quero tornar você participante do que como igreja estamos vivendo. Amém? Então, por favor, João capítulo 17, nós iremos ler o verso do 20 ao 23. Jesus está fazendo uma oração e o verso 20 pega a parte dessa oração dizendo assim: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Você crê no Senhor por intermédio da palavra dele? Amém. Aqui Jesus estava orando pelos discípulos, então João escreve isso, ele está orando pelos discípulos, mas na oração dele, ele já mirou eu e você. Jesus estava orando por mim e por você aqui, querido. Ele dizia, eu não oro só por esses, eu oro por todos
aqueles que crerão em mim por intermédio da tua palavra. E sou eu e você. Então diz assim, está falando comigo? Amém. Diz assim, a fim de que todos sejam, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Feche os seus olhos, papai, te damos graças. Nós não estamos brincando de ser crente, nós não estamos... O que é interessante, porque nós não estamos brincando de ser crente, cristãos, semelhantes ao Senhor, mas nos divertimos, enquanto vamos nos tornando parecidos com o Senhor. É divertido te amar, é divertido servir ao Senhor, embora isso exija de nós renúncia. Quando olhamos para o prêmio da soberana vocação, alegra o nosso coração, e entendemos que nada renunciado é maior do que a glória que o Senhor nos confiou. Te damos graças, Pai, porque essa é uma manhã onde o Teu Espírito fala ao nosso coração, e abrimos o nosso coração mesmo para receber a boa semente da Tua palavra. Eu creio na Tua unção despedaçando julgos, sofismas, mentiras, engano, e nós de fato saindo daqui à altura daquilo que o Senhor está comunicando ao nosso coração. A cruz é verdadeira, ela é real, e o preço foi pago, para que aquilo que o Senhor orou fosse manifesto em nós e através de nós. Nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém? Então Jesus aqui está fazendo uma oração, e a oração de Jesus é exatamente essa, que eles sejam um, e ele não está pegando como referência irmãozinhos que ele conhece, ele não pega talvez os irmãos que andavam com ele como discípulos, e ele ora que se eles sejam um como eles são, não, ele pega a referência a ele mesmo. E querido, quando Jesus pega como referência a ele está subindo a régua, como nós costumamos dizer. Amém? Né? Quando você pega o Velho Testamento, a Bíblia diz que se você adultera, se você tem intimidade com alguém, né, fora do teu casamento, você está adulterando e você pecou. Mas a Bíblia diz que no Novo Testamento, Jesus vem e diz, se você olhou e cobiçou e desejou, você já o fez. Então de alguma forma Jesus elevou o padrão. Amém? Talvez você não tomou nenhuma pedrada, mas de alguma forma você pecou. Amém? O que eu quero dizer é que de alguma forma Jesus pega ele como referência. E se você olha para o seu eu do passado, talvez você esteja satisfeito com quem você é hoje. Mas eu quero te convidar, olhe sempre para Jesus. E Ele sempre vai te mostrar, dá para melhorar, dá para ir além, dá para ser melhor, dá para fazer diferente. Amém? Então é importante que você olhe para o seu eu do passado e diga, uau, como eu estou melhorzinho. Mas quando você olha para Jesus, diz, eita, como eu tenho coisa para fazer ainda. Amém? Então estejamos nesse lugar mesmo, onde estamos o tempo todo melhorando, crescendo e avançando. E essa oração de Jesus fala a respeito de eu e você sermos aperfeiçoados em unidade. Fala a respeito de nós entendermos mesmo a importância de sermos um. Querido, eu sei que você já ouviu sobre isso, inclusive se estava numa oficina que teve nesse mês que passou, você ouviu, o pastor Vitor ministrou sobre unidade, e eu não quero ser repetitivo, mas eu quero ser fiel à nota que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém? A Bíblia diz, eu quero ler com você, existe uma declaração dada pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus, não precisa abrir, Gênesis 11:6, diz assim, e o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Então o próprio Senhor entende que uma vez que existe unidade, na unidade, a Bíblia diz que Ele ordena a bênção, na unidade as coisas tornam-se possíveis de serem executadas e feitas. Amém. Amém. É impossível falar sobre unidade e não falar sobre divisão, porque o contrário da unidade é justamente a divisão. Está comigo? Amém. Amém. E o diabo é expert em dividir. Vou falar de novo. O diabo é expert em dividir. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, nós vamos ver que é possível
que na sua cabeça você esteja sendo bem intencionado e ainda assim dando a mão para o diabo. O apóstolo Paulo, como alguém do lado de fora, precisou olhar para a igreja, e uma igreja que se movia nos dons, uma igreja que estava bem na cabeça e no conceito delas, mas ele, como alguém mais maduro, mais espiritual, mais experimentado, manda uma carta para a igreja e diz: ei, eu estou sabendo que alguns estão dizendo que são de Paulo, outros de Apolo. Você já parou para pensar que aquela pessoa que dizia que era de Paulo ou de Apolo, elas estavam tão convictas de que elas estavam muito bem? Eu estou muito bem com o Senhor, afinal de contas eu sigo o que esse homem de Deus diz, eu sigo o que Apolo está dizendo, eu sigo o que Cefas diz, eu estou fechado contigo, Pedro. A grande questão é que Paulo teve que olhar para isso e dizer: ei, vocês estão corretamente equivocados, ou vocês estão enganados, porque não é assim que nós devemos nos portar. A divisão vai destruir a sua casa, a sua empresa, a igreja. É por isso que eu e você precisamos ser guardiões, nós precisamos ser guardiões da unidade. Você precisa ser um guardião da unidade. Jesus foi expulsar um demônio. Jesus foi expulsar um demônio e o demônio sai, mas aquele endemoniado era famoso no vilarejo. Todos conheciam ele, sabiam o trabalho que ele dava, porque ninguém tinha conseguido fazer aquilo. Então quando Jesus chega e expulsa o demônio daquele homem, os fariseus, os doutores da lei, eles começam a razoar entre eles, a conversar entre eles, dizendo: ele só pode ter feito isso em nome de Beelzebu. E o que eles estavam querendo dizer? Ele só fez isso em nome de um demônio maior, porque o demônio menor se sujeita ao demônio maior, e por isso o homem foi liberto. E então Jesus vira, eles não estavam falando aquilo alto, querido, eles estavam pensando. Jesus vira para eles e diz: deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Nem o diabo faria o que vocês estão querendo dizer que ele fez. Então ele traz um ensinamento poderoso, ele diz: nenhuma casa dividida prospera. E ele continua dizendo: nenhum reino dividido prospera. Então talvez na sua casa você diz: pastor, eu estou orando, pastor, eu leio a Bíblia, pastor, mas por que não avança? Porque estão divididos. Deus não, a Bíblia deixa claro que Deus ordena a sua bênção na unidade. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, ele diz: é necessário que todos tenham a mesma disposição mental. O que é isso? Que todos pensem a mesma coisa. Mas pastor, é impossível, somos duas pessoas diferentes, cada um tem o seu pensamento. Então agora a palavra quer que eu seja um robozinho? Eu tenho que falar exatamente o que o meu marido fala, exatamente o que minha mãe fala, exatamente... Não! Deus entende tua personalidade, a palavra tem moldado o teu caráter. A grande questão é que onde que eu e você vamos ter o mesmo pensamento? Quando nós estivermos pensando no que Ele pensa. É por isso que a palavra e a oração de Jesus não é uma coisa solta. Não é que eles sejam unidos como nós somos, mas você vai ver na oração que ele diz que eles sejam unidos em mim. Quer ver? Vamos voltar para lá. Olha o que o texto está dizendo: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha o que ele diz: para que eles sejam um em nós, e lhes tenho transmitido a glória que lhes tem dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles. Olha o que Jesus está dizendo: eu neles. Sabe por quê? Porque se Ele não estiver em nós, não existe unidade. A minha unidade com você, sem ser por Ele, vai estar até que eu seja interessante para você ou você para mim. E aí não é unidade. É talvez um foco, uma meta. Então eu posso não gostar muito de você, mas se a gente tem a chance de fazer um negócio junto, cada um ganhar $500 mil, eu vou caminhar com você esses tempinhos aí. Quando ganhar de dinheiro, acabou, não quero saber dessa pessoa. Você não foi unido.
Mas é interessante quando você se une para um propósito, aquilo acontece. Olha como o princípio ele é poderoso. A grande questão é que você pode estar unido na coisa errada. E a Bíblia não diz que você não vai fazer. Você vai fazer acontecer. A grande questão é que vai dar ruim. Porque o sucesso da unidade na coisa errada é fracasso. Então você pode unir toda a sua casa e estar unido mesmo em fazer o mal contra alguém. Vocês vão conseguir fazer o mal. A grande questão é que existe colheita para isso também. Quando Deus olha para a terra e vê o povo unido fazendo aquilo que eles estavam fazendo, Deus não aprovou. Deus não diz isso, continua. Eles estavam fazendo uma coisa ruim. Preste atenção, o mundo tinha se acabado em água. Deus disse, por intermédio inclusive da aliança, o arco-íris é direito nosso. Foi Deus quem instituiu como aliança com o seu povo. Então, Deus diz que não acabaria mais. Mas o homem desconfiado diz, vamos construir uma torre alta, que se por um acaso ele mudar de ideia, a gente se salva. Eles estavam unidos numa incredulidade, unidos numa falta de confiança no que Deus disse. E Deus olha e diz, se eles continuarem, eles vão fazer. Será que Deus não está olhando para mim e para você e falando, se você continuar, vai acontecer? Mas de alguma forma Ele está sinalizando, não continua. Então se você não está nele, não tem unidade. E aí algo que eu tenho no meu coração, é possível desatrelar unidade a perdão? Eu vi esses dias um pastor, não me lembro, recordo qual, mas ele disse, o casamento é união de duas pessoas que decidiram se perdoar o tempo todo. Eu disse, acertou! Aí você diz, pastor, mas você precisa perdoar a Camila? Não, querido, está falando dela para comigo. Você está aqui? Então não existe unidade sem perdão. Se construir algo, se você pega de repente a construção, e está em alta para mim, o hype está alto, construção para mim está em alta. Se você faz ali um baldrame, se você passa ali Então se você coloca aqui os blocos, queridos, entenda que construir algo é amontoar o bloco. Mas se não existir perdão, perdão é justamente o cimento que vai dar liga entre as pessoas. Porque escuta o que eu vou te falar, vão te magoar. Olha que coisa louca, porque Deus diz que quando você vive em unidade, você não vai ser blindado, a não ser machucado. Porque talvez você, por falta de entendimento, pode dizer, Senhor, o Senhor disse para eu andar em unidade, e olha o que Ele fez, olha o que ela fez. Deus diz, pois é, eu também sei o que você fez, mas faz o seguinte, perdoa e caminha. Cara, assim, eu tô me alegrando tanto em ver algumas coisas, de pessoas que eu soube que não estavam bem, pessoas que estavam talvez fraquejando na fé, que estavam passando por pressões e de alguma forma desanimando, mas então elas tiveram um encontro, então elas tiveram um momento de mesa, então elas talvez comeram uma refeição juntas, talvez elas tiveram ali um tempo, e você vê que a pessoa recobrou, você vê que a pessoa está bem. Ontem mesmo, eu passando pelo meu Instagram, eu vi tantas pessoas que estavam juntas, reunidas, conversando, e queridos, entenda, é propósito de Deus que nós vivamos assim. Ah, pastor, que bom que você tocou nisso aí, porque para mim tem panelinha. Esse negócio, essa igreja é uma bênção, ou é uma vida do Senhor, ou não sei. Mas essa igreja tem panelinha. Eu quero
Nós temos, eu não quero ser injusto, mas nós temos na nossa igreja, eu posso citar pelo menos duas, ou pensar em pelo menos duas famílias, que são talvez as famílias mais ecléticas que eu conheço. Eles sabem tanto estar com pessoas de 80 anos, como também saem para jantar com adolescentes. Você está aqui? E aí eu fico pensando, será que o que a gente está chamando de panelinha não é um comodismo e uma falta de iniciativa nossa de fazer alguma coisa? Eu me lembro de uma pessoa que saiu da igreja, querido. Ela saiu da igreja porque no final do culto, os jovens estavam combinando de ir para um lugar. Ela ouviu que eles iam e ninguém chamou para ir. Ela não está mais na igreja hoje. E aí de verdade eu posso, e você pode atribuir então, que uma pessoa se desviou porque não convidaram ela para ir ao restaurante. Mas talvez faltou para ela estar em um culto como esse e entender, as pessoas talvez não vão te convidar mesmo. É por isso que o perdão precisa estar nesse lugar, entre a unidade. Porque as pessoas não vão convidar, elas não vão fazer. E de verdade, elas teriam a obrigação de fazer? Assim como você, quando quiser fazer alguma coisa, não é obrigado a chamar ninguém também. Você está comigo? A grande questão, queridos, é tudo que o diabo quer fazer, é colocar você nesse lugar de vítima, é colocar você nesse lugar de, está vendo? E se ele conseguiu te colocar nesse lugar, pronto, ele conseguiu gerar de alguma forma uma faísca de divisão. Mas pastor, a igreja não é o lugar onde deveria acontecer, onde deveria ser, e é aqui mesmo que a gente está sendo aperfeiçoado. A grande questão é, o que você tem feito para viver o que nós estamos falando? Vamos lá, simples. Quando foi a última vez que você abriu a porta da tua casa para chamar alguém para comer lá com você? Quando foi que alguém foi até a sua casa? Quando foi que você se reuniu com alguém? Não, mas assim, sem ser por negócios, sem ser por interesse. Quando foi que você se reuniu com alguém para bater papo? Não, pastor, eu faço isso, tá, ok? Então deixa eu perguntar uma outra coisa para você. Qual é, assim, você faz isso há anos com a mesma pessoa. Vamos pensar na possibilidade de abrir um pouco esse leque? Ah, pastor, mas assim, a amizade é uma coisa que eu preciso zelar. Eu não estou falando para todo mundo ser seu amigo, não. O que eu quero que você entenda é que você precisa ser a resposta de Jesus. Existem pessoas que precisam, a Bíblia tem inúmeras instruções dizendo que os mais velhos devem instruir os mais novos, devem ensinar. Por que você acha que não pode sentar com alguém? Eu me lembro, queridos, eu não sei se você sabe, mas nós na igreja, e aí eu posso falar eu como líder dessa igreja, nós temos uma regra. Se você serve em algum ministério dessa igreja, ok? Se você serve em qualquer ministério dessa igreja, você tem a obrigação de ter um tempo de mesa com alguém. Como que isso funciona? A cada 2 meses tem um sorteio. E nesse sorteio você vai cair com uma pessoa, é sempre homem com homem, mulher com mulher. Você vai cair com uma pessoa e você tem ali 2 meses para programar, tomar um café, almoçar, um café da tarde, não sei, você vai ter que ter um tempo de mesa com essa pessoa. Isso é confortável? Não! Pastor, eu vou me reunir com alguém que eu nem conheço, a gente conheceu na igreja, pastor, eu vejo na escala, pastor, pois é, a Bíblia diz que precisa existir, querido, da sua parte, esforço. A Bíblia diz que precisa existir esforço. Não existe unidade sem esforço. Você pode repetir isso comigo? Não existe unidade sem esforço. E a Bíblia diz, esforçando-vos.
João 13:35, na versão transformadora, diz: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. É preciso preservar a unidade, querido. A Bíblia diz que nós seríamos conhecidos como os discípulos. E aí é algo que eu sempre falo. Então, se você vai se reunir com o irmãozinho, nós temos inúmeros testemunhos. Eu me lembro de um que eu pedi para que contassem em uma reunião, e ele disse: pastor, quando eu vi o nome de fulano, que eu ia ter que ter um tempo com ele, eu torci a cara. E ele contando para todo mundo na reunião. Eu torci a cara. Então eu disse para minha esposa: amor, eu vou lá, eu tenho que cumprir o tempo de mesa, mas marca aí no relógio, daqui uns 20 minutinhos eu estou lá. A gente só faz a obrigação, eu tiro uma foto e eu volto. Está comigo? Então deu 3 horas depois, ela liga para o marido e diz: está tudo bem? E ele diz: amor, está tudo bem sim, chegando em casa eu falo com você. Quando chegou em casa, chegou com um sorriso no rosto, dizendo: amor, quanta afinidade a gente tem, quanta coisa em comum. Eu achava que ele era chato, mas ele é mó legal. Você já pensou que tem alguém do teu lado que você olha e diz: nossa, a cara é fechada, essa pessoa deve ser... E talvez tudo que falta é você se abrir para conhecer um pouco mais ela. E quem disse que você é legal? Tem isso também, né? Não, tem isso também, né? Ah não, minha mãe falou. Tua mãe não é que... Calma. Que tua mãe dizia que seus desenhos eram bonitos também, era feio. É que talvez a gente está se colocando num patamar que a gente olha para o outro e diz... Queridos, que eu e você possamos ser a resposta de Deus. E toda vez que você está dividindo, entenda, Deus está usando a tua vida para destruir. O diabo. Eu estava só esperando amém. Eu ia descer daqui, amém o quê, meu irmão? É exatamente isso. Todas as vezes que você se coloca nesse lugar de divisão, o diabo está dizendo: é isso aí. O apóstolo Paulo precisou mandar uma carta. E queridos, a gente pode pensar que quando o apóstolo Paulo manda essa carta para a igreja, falando a respeito da divisão, ele manda como um telegrama, um SMS, uma mensagem no WhatsApp que você viu aqui e disse: ufa, guardar meu coração, porque acho que eu estava gostando mesmo de Paulo. Acho que eu estava mais interessado mesmo na liderança de Apolo. Não, meu amigo. A carta era enviada. E aí você imagina um culto como esse. Vamos ler a carta que o apóstolo Paulo mandou. E aí todo mundo assim apreensivo. E então ele começa dizendo, presta atenção que foi, olha isso. Era como se ele dissesse assim: eu soube pelo Ronaldo e a Elaine que existe divisão entre vocês. Meu amigo, foi exatamente o que ele fez. Soube pelos da casa de Chloe. Ele deu o endereço. Ele disse: soube pelos da casa de Chloe que está tendo divisão entre vocês. Aí a pessoa que já não está muito alinhadinha, que já não queria saber de Paulo, estava com Apolo, estava com Cefas, já diz: Chloe, eu vou falar com essa Chloe no final. Não, por que ela tinha que falar com o Paulo? Por que não veio conversar comigo? Por que não veio? Você consegue entender? E é por isso que a gente fala muito sobre isso aqui na igreja. Existem coisas que talvez se falar para você, por causa do teu coração endurecido, não vai resolver muito não. Então quando Chloe conta para Paulo, é porque sabia que Paulo tinha uma autoridade e sabedoria para instruir a igreja. Eu já tive pessoas que chegou em mim e diziam: eu não entendo por quê que eu fiz esse negócio e foram contar para o senhor. Eu disse: você entende, e vai entender cada vez mais. É a cultura dessa igreja, e eu quero crescer cada vez mais com isso. Se for contar de alguém para a sua liderança, você vai ter que falar um nome. Não é que pastor, eu soube por quem? Não vou falar, então também não quero ouvir, pode ir embora. Se você não pode falar por quem ouviu, você está querendo disseminar uma fofoca, e não dá, velho, não dá.
Olha o que o texto, o que a música está dizendo. Eu sei que foi pago um alto preço. Isso aí você sabe. Poxa vida, a mesa está aqui anunciando. A gente poderia te emocionar e enquanto tem a ceia, colocar as imagens do filme de Mel Gibson. Já pensou? Então enquanto aqui estou falando da ceia, porque é a ceia do Senhor, querido. E aqui, ó, chicotada. Então assim, eu e você sabemos que o preço foi pago. Aí o autor e o escritor da música diz: o preço foi pago para que eu e você fôssemos um. Então a gente quer, o preço pagou, pastor, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou próspero. Também é um. Por que a gente está cheio de orgulho para dizer da casa que comprou, do carro que comprou, daquilo que Deus deu, mas não tem orgulho para dizer, eu perdoei, eu ando em unidade? Para dizer, eu cresci. Em outras épocas eu ia botar a boca num trombone, mas eu cresci e entendi, eu não vou perder ou manchar a unidade, eu vou me colocar no lugar correto. Então não é sobre o que você conquistou em Deus. Olha, pastor, os ouros, as pratas, olha os carros, as casas. É Deus olhando para você e dizendo: hoje Ele perdoa. Hoje Ele não é mais um ofendido. Hoje Ele é um promotor da paz. Hoje Ele é alguém que promove a unidade. Hoje Ele é alguém que caminha comigo. Aleluia. A razão vai sempre te levar para esse lugar, onde possivelmente a divisão vai ser algo real. Aí o autor vem e diz: na força do Espírito Santo. Pastor, por que na força do Espírito Santo? Porque talvez na sua força não seria essa. Tem que ser na força do Espírito Santo, porque na minha força, pastor, olha aqui, ó. Na minha força, pastor, pois é, na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, nós declaramos aqui, que pagaremos o preço. Que preço? É o preço da renúncia? É o preço do perdão, da ofensa? Que preço? Porque se for para dar vintão, eu dou, onde que... Não é. Não é recurso, é pagar o preço de estar nesse lugar. Não é maravilhoso pensar que a Bíblia diz que se alguém bate na tua face, você deve dar a outra? E se você não está nele, está nesse lugar talvez de estar carnal, te faz parecer um idiota. Jesus, me perdoa, mas assim, como que alguém me pede para andar uma milha e você fala para andar mais? Me pede a túnica e você manda entregar a capa? Eu não estou... Você quer me fazer um idiota? Jesus, você quer que eu seja um imbecil? O mundo vai olhar para mim, para você e vai dizer: a grande questão é que todas as vezes que você age na força do teu braço, Deus não vai fazer justiça. A justiça de Deus não é pegando junto com o teu braço e fazendo. A justiça de Deus é você se colocando no lugar, na posição de filha de Deus. E Deus entendendo que você ajustou o teu coração, Ele pode fazer. A Bíblia diz que todas as coisas, queridos, todas as coisas, sabe o que são todas as coisas? Todas as coisas, olha que coisa. Todas as coisas cooperam. O que é cooperar? É algo ruim? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe que de repente você ter sido ofendido, de repente alguém fez algo por você, de repente alguém fez, aquilo poderia causar divisão, mas porque você fica nesse lugar, a Bíblia diz que porque você ficou, todas as coisas irão cooperar para o teu bem. Agora, quando todas as coisas querem cooperar para o bem daquele que não ficou na posição porque quis resolver na força do teu braço, não tem quem encontrar. Volta para a posição. Volta para esse lugar. Me marcou demais, queridos, e eu preciso de fato... A gente está crescendo nisso e você precisa crescer nisso. Mas eu me lembro quando eu ouvi uma ministra do Evangelho
dizendo a respeito de um mal que uma família tinha feito para eles. A família tinha sido maldosa, ela tinha feito um mal para a família. E ela disse: nós nunca falamos mal dessa pessoa na frente do meu filho. E então a pessoa vinha, conversava com meu filho, porque era um membro na igreja. E tempos depois houve arrependimento por parte daquela família, as coisas foram ajustadas, acertadas, e meu filho nunca teve que ajustar o coração dele, porque eu não inflamei o coração do meu filho acerca daquela família. A Bíblia diz que como assassinos, nós seríamos julgados. E nós temos que tomar cuidado mesmo, porque talvez aquilo que você está deixando cair no teu coração tem assassinado a influência de pessoas para outras. Isso é um problemão. Amém? Você está aqui? Você entendeu alguma coisa? Amém? Essa é a palavra para essa manhã. Que eu e você possamos ser aperfeiçoados nesse lugar de unidade, querido. Nele. Agora vai do que você está cheio. Eu conversava com uma pessoa essa semana, e eu vi que ela estava bem por dentro do que está acontecendo aí no meio político. E então, brincando, eu disse: eu depois vou te fazer umas perguntas acerca de como está o Brasil. E aquela pessoa que estava passando por horas ali, ouvindo as coisas, se inflou e disse: tá bom. E eu disse: depois quero te fazer umas perguntas da Bíblia. Do mesmo jeito que ela subiu, ela desceu. Ela disse: pastor, vamos manter na coisa do Brasil? Pastor, você está querendo dizer que a gente não deve estar informado? Não, de forma alguma. Você só precisa entender, você vai estar cheio daquilo que você se alimenta. Você vai ter ódio da esquerda toda vez que você se alimentar disso. Você vai odiar tudo que você alimentar o ódio. Poxa, abrir essa latinha tinha que ter mais meia hora para administrar, né? Não permita divisão. A começar pela tua casa. Senta com teu marido e ajusta as coisas. Porque o marido pode estar querendo por uma coisa e a esposa para outra. E aí você diz: por que não está acontecendo? Sem unidade não vai. O próprio Jesus disse: a casa dividida não subsiste, ela rui, ela cai. Ajuste os propósitos. Ajuste as coisas dentro da sua casa. Ajuste as coisas dentro da sua empresa. E aí a gente volta de novo. Qual é o padrão, pastor, para que eu possa ajustar? Jesus Cristo. Você não fez Ele Senhor e Salvador da sua vida? Para ajustar é Ele então. Não é ajustando e tendo a unidade do que dá na veneta, do que dá na tua cabeça. É indo para a palavra, é sendo guiado pelo Espírito e entendendo. A nota é essa, a direção é essa. É assim que vamos fazer. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, eu te dou graças pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Obrigado, Pai, pelo privilégio de sermos tua família e abrirmos o nosso coração para receber a instrução da tua palavra. Como é bom ser teu filho. Pai, que em nome de Jesus possamos estar abertos. Em nome de Jesus, que toda resistência, que toda divisão caia por terra, que toda intenção de Satanás de nos fazer retroceder caia por terra. Em nome de Jesus. Você pode fazer uma oração? Eu queria que você se comprometesse com o Senhor. Vai exigir de você, querido. Mas talvez exista um casal que você, se trouxer para perto, vai conseguir ajudar.
Talvez existe uma mãe que vai conseguir ser ajudada por você, se você trouxer para perto. Ela está perdida com relação a como criar o filho, ao que fazer com o filho, mas porque você se deixou ser usada por Deus, vivendo em unidade com ela, você pode ser uma bênção, uma resposta de Deus na vida dela. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te dar graças, o Teu Espírito nos convencendo, o Teu Espírito nos convencendo. Obrigado, 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 Pai. Somos a Tua família, Tua palavra nos chama de filhos, de irmãos, somos a Tua família. Existe graça na diversidade, existe graça em quem nós somos, diferentes mesmos, e dessa forma o Senhor tem nos usado, dessa forma o Senhor tem nos moldado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Vamos cantar essa música, presta atenção nessa letra, querido, faça dela a sua oração mesmo. Se arrependa do que precisa se arrepender. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só. Oração do Senhor, que por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Queridos, eu quero que você, com seus olhos fechados, eu não conheço a todos que entraram aqui, talvez você tenha entrado pela primeira vez, ou talvez não, mas eu quero fazer um convite a você. A Bíblia diz que filho de Deus é todo aquele que reconhece o sacrifício de Jesus Cristo. Nós estamos em uma manhã de festa, onde nós estamos de fato celebrando o que a morte proporcionou a nós. E a morte de Jesus Cristo possibilitou que você fosse um comigo, que você fosse um com a pessoa que está do teu lado. E isso acontece por intermédio da cruz. Se você entrou aqui essa manhã e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu estou te convidando não para uma religião, para uma denominação, mas é para que você faça parte da família de Deus. Existe alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Talvez você tenha feito, eu estou vendo a sua mão. Existe mais alguém? Existe mais alguém? Você pode vir aqui à frente? Pode vir, fiquem todos de pé, por favor.
Existe mais alguém? Talvez você já fez essa oração, mas por algum motivo você se desviou e deseja essa manhã se reconciliar com o Senhor. Existe alguém? Levanta a mão. Aleluia. Qual é o seu nome? Jorge? Essa é a melhor decisão que você pode ter tomado na sua vida. Eu sei que o diabo de alguma forma e o mundo tentou te seduzir, mas eu creio que em nome de Jesus hoje começa uma linda história na tua vida. Amém? Amém? Eu quero... Ora com ele, pastor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Querido, se você está aqui, já entregou a sua vida a Jesus, mas você ainda não foi cheio do Espírito Santo, tendo a evidência de falar em outras línguas, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos ceiar já. Eu tenho um pedido de oração, enquanto ele está sendo ministrado ali, estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar pela Giovana. Ela tentou suicídio. A jovem que tentou suicídio saiu da UTI, está ótima. Então você que está com a mão estendida, diz: obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Querida, a Bíblia diz que o céu está em festa. Glória a Deus, glória a Deus. Você já parou para pensar? Eu não conheço ele, mas que talvez ele tenha lá fora amigos que querem e levam ele para um lugar. É por isso que é importante você, como igreja, uma vez que ele está chegando, o envolver, para que ele possa ter referências de como ser agora um cristão. Está aqui. Nós, queridos, já não somos mais aqueles cristãos que evidenciam com roupas e Bíblia debaixo do braço. Amém? Hoje a gente está bem disfarçado no meio da multidão. Decentemente, amém? Com roupas decentes, amém? Mas é necessário que você então traga para perto pessoas que você pode ser a referência da vida delas. Amém? Nós vamos ceiar. Eu quero que você pegue os seus elementos. Eu não sei se você tem alguma dor, alguma enfermidade, mas eu creio em cura se manifestando no seu corpo. Querido, nós vamos ceiar e depois nós vamos para outra parte do nosso culto, vai ser bem breve. Aleluia. Acho que mediante a palavra de hoje, é uma excelente oportunidade de você sondar o teu coração. A gente tinha uma brincadeira, que quando alguém era ofendido, no futebol ou em alguma coisa, dizia assim: na ceia a gente se acerta. Você é dessa época? Que dizia assim: vai ter ceia, a gente vai ter que se acertar. Por que agora tem ceia e a gente não vê mais a obrigação de se acertar? Amém? Então, de verdade, querido, se ajusta, se acerta, se arrepende. E nós vamos ceiar. Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graças por esses elementos que representam, tipificam o teu corpo naquela cruz e o teu sangue. Obrigado, Pai, porque cada chicotada, cada prego, perfuração foi para que eu e os meus irmãos andássemos em saúde divina, em plenitude de alegria. E eu creio, Pai, que isso é real e cada vez mais manifesto em nossas vidas. Eu te dou graças pelo sangue que é representado por esse suco de uva aqui para nós, mas porque entendemos o poder espiritual, damos glórias ao Senhor por essa atitude de obediência, que nos resgatou, nos salvou, nos regenerou. Nós te damos honra e glória, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode comer do pão? Eu quero que você troque o seu cálice com alguém e diga assim para ela: eu sou um com você. Isso é verdadeiro. Marmelada, eu sou um com você, cara.
Amém? Trocou? Eu sou um com você, Aninha. Eu sou um com você, Gi. Eu sou um com você, Vini. Queridos, pode participar do cálice. Nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia! Com os seus olhos em Cristo, unidos iremos andar. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Você pode se sentar. Glória a Deus, glória a Deus. Você que está nos assistindo online, você vai ficar até aqui. Então eu quero me despedir de você. Se possível, venha no culto à noite, presencialmente, para que você possa participar desse relatório, dessa prestação de contas. Amém?